Fala pessoal! E aí, como vocês estão? Bom, na aula de hoje iniciaremos o nosso estudo sobre os estoques. Começaremos a nos aprofundar nas especificidades do nosso querido balanço patrimonial e tudo com foco para a nossa banca, que é a Fundação Carlos Chagas. Hoje veremos a teoria que importa para a resolução das nossas questões, resolveremos questões inéditas e resolveremos também questões da nossa querida banca. Beleza? Então, Prof. Lucas de Paula na área. Meu Instagram, Lucas de Paula UFC. Fiquem à vontade para seguir, para perguntarem, para a gente conversar, qualquer coisa, estou à disposição. Vamos lá, pessoal. O tema da aula de hoje, estoques, tá? Bom, começaremos primeiro com o estudo do nosso CPC 16, que é o CPC que trata de estoques, com a definição de estoque. O que o CPC fala para a gente do que é um estoque? Vem comigo? Vamos lá. O CPC 16 afirma que estoques são ativos mantidos para venda em processo de produção, na forma de materiais ou suprimentos a serem consumidos ou transformados. Então, pessoal, em termos gerais, para vocês entenderem, estoques nada mais é do que o que a empresa vai vender ou o que a empresa vai consumir ou transformar no seu ciclo operacional, que é a atividade padrão da empresa, tá? Exatamente isso que trata aqui o nosso CPC e não tem muito mistério daquele conceito de estoque que a gente tem na nossa vida do cotidiano, ok? Lembrando que, por óbvio, vou até voltar aqui o PowerPoint, essa definição desses itens A, B e C são muito importantes para provas, tá? Porque algumas provas a gente pode ter uma pegada um pouco mais literal sobre o que são estoques conforme o CPC, conforme as normas. Então, esse PowerPoint aqui é muito importante vocês terem, ok? Vamos prosseguir aqui o nosso estudo, pessoal. E um item, sem dúvida, o mais cobrado de todos em relação ao estoque é a avaliação do estoque. Seja a avaliação inicial ou as avaliações subsequentes aqui do nosso estoque. Vamos começar hoje, agora, pela avaliação inicial do estoque. O que diz o nosso CPC? O valor de estoque deve incluir todos os custos de aquisição e transformação, bem como outros custos incorridos para trazer os estoques à condição e localização atuais. O item 11 diz o seguinte: os custos de aquisição dos estoques compreende, na verdade, o custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra, impostos de importação e outros tributos. Gente, esse exceto aqui, gravem, pelo amor de Deus, exceto os recuperáveis junto ao fisco, bem como os custos de transporte, seguro, manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados, matérias-primas ou serviços. Descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes devem ser deduzidos da determinação do custo de aquisição do nosso estoque. O que isso quer dizer, pessoal? Primeira coisa, o estoque. O que vem muito em questão? O preço do estoque era X para pagamento a prazo. E a empresa pagou X, pagou a prazo. Caso ela pagasse à vista, ela pagaria Y, normalmente o valor bem menor. Qual é o valor que a gente considera? O valor do estoque ele vai partir do valor que a empresa pagaria à vista pelo estoque. Não importa se a empresa pagou a prazo e pagou um valor maior. Para a contabilização do nosso custo de estoque, partiremos sempre pelo valor à vista do estoque, ou o valor pelo qual a empresa pagaria caso tivesse feito a aquisição à vista. Esse é o primeiro ponto. A diferença entre o valor à vista e o valor que ela vai pagar a prazo é despesa financeira que será apropriada oportunamente conforme o transcorrer do tempo. Essa despesa não entra aqui no nosso custo do estoque. Então, para começar, esse custo de aquisição parte do valor à vista, que a empresa pagaria à vista pelo estoque. Ok. Além disso, o que mais que entra? Entra frete, entra seguro, entra tributos não recuperáveis. Já já a gente vai detalhar o que é um tributo recuperável ou um tributo não recuperável, mas já dando spoiler para vocês, que não é nada simples. Tributo recuperável é aquele tributo que vai gerar um crédito para a empresa. Na aquisição do estoque, isso gera um crédito fiscal da empresa, que será compensado oportunamente quando a empresa efetuar a venda desse estoque. Então vamos supor, se na compra do estoque a empresa gastou R$ 1.000 de ICMS, quando ela vender, esse R$ 1.000 de ICMS vai virar um crédito que ela vai poder se utilizar e esse valor vai ser abatido do imposto que ela deveria recolher na venda desse estoque.
Então, é essa a essência de você não contabilizar um tributo recuperável na aquisição do estoque. Porque isso não foi de fato um custo do estoque, porque lá na frente você vai poder compensar esse valor. Então, caso fosse compensado, teríamos aí uma dupla contabilização desse valor, é algo que a gente não quer aqui na nossa contabilidade, tá? Então, tributos não recuperáveis, que normalmente vem muito em questão, tributos não recuperáveis, veja, que são atribuídos ao custo do estoque, normalmente ao imposto de importação. Esse está expresso, inclusive, aqui no nosso CPC 16, no item 11, mais especificamente. Mas para já, pessoal, a banca não costuma dificultar muito isso, não. Ela não exige de você saber especificamente qual tributo é recuperável ou não recuperável. Ela já vai te falar, olha, X foi pago em tributos recuperáveis, Y foi pago em tributos não recuperáveis. Então, para consolidar, quais desses tributos integram o custo do nosso estoque? Os tributos não recuperáveis, ok? E além disso, pessoal, todos os gastos, vamos voltar aqui ao nosso texto, todos os gastos com transporte, seguro, manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição. Tem uma pegadinha muito comum das bancas, que é quanto à armazenagem. Pessoal, temos dois tipos de armazenagem. Tem uma armazenagem que pode acontecer durante o frete, que é uma armazenagem necessária para colocar o estoque à disposição da empresa. Essa armazenagem, pessoal, ela vai entrar aqui na nossa norma, nessa parte final do item 11, que diz assim, e outros diretamente atribuíveis à aquisição de produtos. Por quê? É um gasto necessário para colocar o estoque na disposição que a gente precisa do nosso estabelecimento. E outros aqui também no item 10, no finalzinho do item 10 nós temos, bem como outros custos incorridos para trazer os estoques à sua condição. Então o resumo é o seguinte, a armazenagem é um custo incorrido que é necessário para trazer o estoque à condição da empresa? Se sim, essa armazenagem vai ser contabilizada como custo do estoque. Contudo, caso seja um gasto de armazenagem, depois que o estoque chegou na empresa, por exemplo, o gasto que a empresa teve para armazenar o estoque depois que ela o recebeu, isso não é custo de estoque. Isto é despesa. Se nós pensarmos, inclusive, naquele princípio básico da contabilidade, que é a essência sobre a forma jurídica, a armazenagem que é feita no decorrer do transporte para a empresa, a essência dela é de frete. Se a gente parar para pensar. Vamos supor que eu estou aqui em Minas Gerais e eu quero comprar uma mercadoria que vem lá de Manaus. E essa mercadoria tem que vir por vias, por estrada, tem que vir por caminhão. Essa mercadoria consegue vir diretamente para cá? Provável que não. Provável que em algum momento ela tenha que ser estocada em algum lugar e fazer essa viagem em trechos. Então, por exemplo, nesse caso específico, em um frete muito longo, pode ser necessário que no meio do caminho a mercadoria seja armazenada em alguns lugares, mas são todas etapas do frete. Essa armazenagem específica entra no custo do nosso estoque. A armazenagem após o recebimento não entra no custo do nosso estoque, ok? Agora vamos lá. Descontos comerciais, abatimentos e outros devem ser deduzidos da determinação do custo de aquisição. Vamos supor que o preço da nossa mercadoria fosse R$1.000. O valor à vista seria R$1.000, mas por algum motivo, por questões de volume, por questões de relacionamento com o fornecedor, eu consegui 10% de desconto desses 1.000. Eu consegui comprar essa mesma mercadoria por 900. E aí? O custo do nosso estoque vai ser 1.000 ou 900? Nosso CPC deixa claro que descontos comerciais devem ser deduzidos. Então, o custo do estoque será R$900, considerando o desconto que a gente recebeu, e não o valor bruto que pagaríamos caso não houvesse desconto. Ok? Muito claro, vamos lá passar para o outro. Bom, agora aqui tem um slide específico sobre o que é um tributo recuperável. Vamos dar uma lida aqui. Um tributo considerado recuperável é quando é possível compensar o valor pago em uma operação com aquilo que é devido na próxima. Exatamente o que eu já expliquei para vocês. E exatamente, inclusive, o que acontece com o nosso ICMS
e os novos tributos instituídos pela reforma tributária, o IBS e a CBS, tá? Assim, a compra de mercadoria origina um crédito tributário ao contribuinte, que é registrado como um ativo imposto a recuperar, o qual pode ser utilizado para abater o imposto devido em operações futuras. É exatamente o que eu já trabalhei com vocês aqui no slide anterior, beleza? Gente, outro item, deixa eu botar a estrelinha aqui. Deixa eu escrever estrelinha que eu gosto de escrever estrelinha quando o negócio é muito importante. Isso aqui tem 5 estrelinhas. Gente, critérios de avaliação do estoque. Isso daqui que nós trabalhamos até agora é o custo de aquisição. São componentes do custo de aquisição. Nós trabalharemos isso já já em questões para ficar muito bem consolidado. Contudo, depois de calcularmos esse custo, depois de mensurarmos o nosso estoque, no custo inicial vem a avaliação subsequente. Porque esse estoque, ele pode não continuar nesse curso. Ele pode não continuar nesse custo. Ele pode sofrer uma desvalorização, pode ser necessário reduzir o valor do estoque. Então, todas essas questões têm que ser consideradas. Sobre a avaliação subsequente do nosso estoque. O nosso CPC 16 traz o seguinte, que o estoque deve ser mensurado ao custo de aquisição ou ao valor realizável líquido, dos dois o menor. Sempre o menor. O custo de aquisição em si, essa letra A, nós já trabalhamos. Agora vamos explicar um pouco mais o que é esse tal valor realizável líquido. Valor realizável líquido nada mais é que o preço de venda deduzido dos custos estimados para a conclusão e dos gastos estimados necessários para se concretizar a venda. Lucas, não entendi. Vamos lá. Custo de aquisição, já trabalhamos, vamos ao valor realizável líquido. Vamos supor, pessoal, que nós temos aqui uma certa mercadoria que o valor dela seja R$100, ok? Só que para vender essa mercadoria, eu gasto 20. Qual que é o valor realizável líquido? 80. Vamos supor que uma outra mercadoria tem aqui um valor de R$200 de venda. Só que a cada venda de mercadoria eu sou obrigado a pagar comissão para o meu vendedor de 10%. Então, nesse caso aqui, seria uma comissão de 200. Então, qual que é o valor realizável líquido aqui? 180. Vocês estão entendendo? Por qualquer motivo que seja, se o meu produto aqui, um outro agora é 300, mas veja bem a literalidade do nosso CPC. Aqui, eu vou até grifar. Custos estimados para conclusão e gastos necessários para concretizar a venda. Então, se nesse caso aqui dos 300, por qualquer motivo que seja necessário fazer um gasto de 50 para concretizar essa venda, o valor realizável líquido, nesse caso aqui, será 250. Entendeu? Então, vou colocar aqui na parte pretinha agora uma aplicação prática para a gente entender como acontece essa contabilização. Vamos supor que eu fiz aqui, vamos colocar aqui o momento 1. Tá? Nesse momento 1, eu comprei um estoque aqui de R$1.000. Eu gastei de frete R$200. Eu gastei de seguro R$100. Eu gastei de impostos não recuperáveis mais R$100. Isso tudo aqui para aquisição. Então, por qual valor que é registrado o custo de aquisição desse estoque? Esse estoque aqui vai ser registrado pelo custo de aquisição de R$1.400. Ok? Todos esses itens aqui, que eu vou até colocar aqui para vocês, ó. Valor da venda. Valor da venda. Isso daqui é o frete. Isso daqui é o seguro. Isso daqui são tributos não recuperáveis. Vou colocar 3 pontinhos aqui, dá para entender. São tributos não recuperáveis. Então, nós temos aqui o nosso custo de aquisição. Custo de aquisição. Agora vamos supor, agora a gente precisa analisar o valor realizável líquido desse estoque. Nosso custo de aquisição é 1.400.
O valor que eu vendo esse estoque aqui é 2.000. É o valor que eu consigo vender com esse estoque. Contudo, para concretizar essa venda, seja com custos operacionais, seja com comissão de vendedores que é bastante em prova, tá? Vamos supor que para operacionalizar essa venda eu gaste R$ 700. Então, ficamos aqui com R$ 1.300. R$ 1.300 é o nosso quê? Valor realizável líquido. E aí? Eu vou contabilizar esse estoque aqui na mensuração subsequente. Por 1.400 ou por 1.300? 1.300, porque o nosso CPC diz que o custo, que a avaliação do estoque deve ser pelo custo de aquisição ou o valor realizável líquido dos dois, o menor. Dos dois, o menor. Ok? Lucas, esses R$ 100, o que acontece? Pessoal, esses R$ 100 a gente contabiliza no balanço patrimonial como perda de estoque se a contrapartida é em despesa. Entendeu? Ah, Lucas, o que acontece se isso reverter? Reverter, a gente faz o lançamento contrário. Credita uma receita e debita o valor de estoque, voltando ele ao valor de R$ 1.400. Tá? Mas essa daqui é a essência da contabilização do nosso estoque, a mensuração subsequente do nosso estoque. Beleza? Vamos lá. Agora, a gente vai trabalhar, pessoal, alguns conceitos de resultado com mercadorias ou então o nosso lucro bruto na DRE. Tá? Os dois são exatamente a mesma coisa e porque a FCC, especificamente, ela traz muitas questões assim. O primeiro passo da questão, veremos algumas em breve, é mensurar o custo de aquisição. Depois é fazer isso daqui que eu fiz. Depois é apurar o valor realizável líquido, ver se o custo vai continuar de aquisição, ver se o valor vai diminuir ao realizável líquido. Depois vai vender e ela pode te perguntar, ou provavelmente vai te perguntar, o resultado disso. E nisso, nós vamos ver aqui agora como que se dá o resultado bruto com mercadorias. Então vamos lá. Galera, isso daqui é a estrutura mais ou menos de uma DRE. Quem já estudou a DRE vai tirar isso aqui de letra, mas quem não estudou pode vir comigo que vocês vão entender agora. Vamos lá, receita bruta. Galera, receita bruta aqui é o valor bruto da venda, valor bruto da venda. Vamos trabalhar com 3 exemplos específicos aqui para ficar tudo muito claro para vocês. Receita bruta. Vamos supor que o valor bruto aqui da nossa venda foi de R$ 1.000. Fizemos uma venda de R$ 1.000. Aí, começamos aqui com deduções dessa receita. Nas deduções, o nosso CPC já traz para a gente devoluções de venda, cancelamento de venda, descontos incondicionais, abatimento, impostos sobre vendas e ajuste ao valor presente de clientes. Tudo isso aqui são hipóteses de dedução da receita. Vamos trabalhar aqui com as mais corriqueiras. Vamos supor que demos aqui um desconto. Um desconto nós vendemos a R$ 1.000, ok? Contudo, nós acabamos dando um desconto incondicional para o cliente, para ele pagar apenas 900. Então, demos aqui um desconto incondicional de 100. Ok? Então, até aqui vamos receber 900. Vendemos por 1.000, resolvemos dar um desconto incondicional para o nosso cliente, vamos receber 900. Só que aqui, sobre essa venda, tem impostos, normalmente ICMS, PIS/COFINS, após a instituição plena da reforma tributária, IBS, CBS. Vamos trabalhar com isso aqui, que é o que está vigente no momento. Vamos supor, a valores meramente hipotéticos, que nessa venda aqui incidiu R$ 200 disso daqui. Então agora nós temos que apurar a nossa receita líquida. Por quê? A bruta era R$ 1.000. Demos um desconto incondicional de 100. Pagamos 200 de impostos. Qual que é a receita líquida? Receita líquida igual a 700. Custo da mercadoria vendida. Pessoal, custo da mercadoria vendida nada mais é que o valor que estava registrado no balanço patrimonial para aquele estoque que foi vendido. No momento em que foi vendido. Vamos supor que essa venda aqui de R$ 1.000, o valor que estava registrado desse estoque específico que foi vendido era R$ 500. Então, o nosso custo da mercadoria vendida, o nosso famoso CMV, nesse caso aqui, será de R$ 500. Qual que é o lucro bruto ou o resultado com mercadorias na ocasião?
R$ 200. Ok? Vamos fazer mais um exemplo aqui, para fixar bem. Dessa vez, vamos trabalhar com valores maiores, tá? Vamos fazer aqui, a gente fez uma venda, a receita bruta dessa venda é de R$ 100.000. Nós vamos colocar até mais coisas aqui. Vendi por R$ 100.000, tá? Aqui é um ponto, vírgula, 00. Vendi por R$ 100.000. Vamos supor que algumas mercadorias deram problema e o cliente me devolveu. Isso é o quê? Isso é uma devolução. E o valor da devolução somou aqui R$ 3.000. Na nossa estrutura, que isso daqui é de venda DRE, isso é uma dedução da receita. Tá? Agora vamos supor que também demos um desconto incondicional para esse cliente. Acabamos dando um desconto incondicional desse cliente aqui de R$ 5.000. R$ 5.000. E sobre essa venda incidiu R$ 10.000 de impostos. R$ 10.000 de impostos. Pessoal, e um ponto muito interessante. Esses impostos aqui são os impostos diretamente relacionados à venda. Não é imposto de renda, porque isso vem lá muito depois. Aqui são impostos diretamente relacionados à operação da venda, que no caso aqui o mais famoso é o ICMS. Beleza? Muito, muito bem claro aqui. Esse ponto aqui de ajuste a valor presente, isso quem cobra muito é a FGV. Em questões mais conceituais, a nossa FCC não adentra muito nisso daqui não, beleza? Então, considerando aqui o nosso exemplo hipotético, qual que é a receita líquida aqui? Nós temos 100 de receita bruta, menos 3, menos 5, menos 10. Então, nós temos 100 menos 18. 100 menos 18 vai dar 82. A nossa receita líquida aqui, no caso, é 82 mil. Vamos supor agora que esse estoque que foi vendido a R$ 100.000 estava registrado no balanço patrimonial naquele momento por R$ 50.000. Então, o nosso CMV é isso, custo da mercadoria vendida, será R$ 50.000. Então, o resultado com a venda das mercadorias nada mais é que 82 menos 50, R$ 32.000. Esse é o nosso lucro bruto, ou resultado com mercadorias. Vamos mais um exemplo, só para ficar muito bem fixado? Mais uma venda, vamos lá, galera. Receita bruta dessa venda específica aqui, 200 mil. Teve devoluções? Teve. Quantas? 20 mil de devolução. O cliente arrependeu de algumas unidades, usou o direito dele lá de arrependimento conforme a lei. Teve cancelamento, então, de 10 mil. Ok? Descontos incondicionais, a gente deu um desconto incondicional? Não, nessa daqui não. Contudo, eu resolvi dar um abatimento lá para o cliente, porque o abatimento é um valor que você tira do valor. É como se você desse um desconto ao cliente no valor da venda por causa de algum probleminha que ele teve. Vamos supor que isso aqui é um estoque de computadores e alguns computadores vieram com alguns defeitozinhos que o cliente não gostou muito e eu resolvi dar um abatimento para evitar que o cliente devolvesse a mercadoria. Essa é a essência do abatimento. Então nessa daqui vamos colocar que houve uns 10 mil aqui de abatimento concedido. Tudo isso daqui são deduções da receita bruta. E o nosso ICMS, que não pode faltar, tem em toda a transação. Aqui vamos colocar um ICMS de 20 mil. Tá? Então, nós temos aqui a nossa receita bruta, ela é 200. De abatimentos, nós tivemos menos 20, menos 10, menos 10 e menos 20. Então, a nossa receita líquida, essa soma aqui, vai dar 60. 200 menos 60, 140. Então, 140 mil será a nossa receita líquida de vendas. Receita líquida, 140 mil. E agora, o custo da mercadoria vendida, que é o valor que estava registrado no balanço patrimonial para esse estoque no momento em que foi realizada a venda. E qual que é o valor que estava lá? Era um valor de 120 mil. O custo da mercadoria vendida é o 120 mil,
Resultado com mercadorias, nesse caso aqui, R$ 20.000. Ok? Pessoal, uma questão importante a respeito do custo da mercadoria vendida, tá? Eu vou voltar aqui naquele slide em que eu fiz a apuração com vocês do custo histórico, valor realizável líquido, dos dois o menor. Nesse caso aqui, nesse exemplo aqui, vamos supor que esse estoque, o custo de aquisição foi 1.400. O valor realizável líquido, 1.300. Qual seria o custo da mercadoria vendida caso esse estoque aqui fosse vendido em sua integralidade? O custo da mercadoria vendida seria o 1.300. Por quê? Porque esse é o valor que estava representado no balanço patrimonial no momento em que foi efetuada a venda. Por mais que eu tenha comprado esse estoque a R$ 1.400, não interessa. Conforme a regra aqui do nosso CPC, ele desvalorizou, o valor dele, que era 1.400, caiu para 1.300. Essa diferença foi lançada na despesa, tá? Despesa com desvalorização dos estoques. Então, neste momento aqui, no balanço patrimonial, o estoque estava no valor de 1.300 e caso esse estoque fosse vendido na sua integralidade, o CMV, o custo da mercadoria vendida desse estoque seria os 1.300, que era o que estava no balanço patrimonial. Ok? Observação bem importante, tá? Galera, então agora começaremos a destruir as questões da nossa banca FCC. Vamos lá, vem comigo? Questão número 1. A CIA vende, revende, comprou à vista mercadorias no valor de 280 mil, obtendo um desconto de 14 mil em função do valor. Gente, vamos lá. Primeiro, como resolver questões FCC. Gente, a prova da FCC é uma prova muito extensa. Raramente você vai conseguir resolver ela toda. Raramente. São questões com textos longos, muitas questões, e o tempo de prova é muito apertado. Então você tem que ser, você tem que ser safo para resolver a questão. Você tem que ir na ferida da questão, já entender o que a questão quer o mais rápido possível para economizar seu tempo. Então aqui, você vai ficar lendo tudo, para depois vir no comando, para depois ter que ler tudo de novo? Não. Você dá uma olhada aqui, já desce para o comando da questão. O comando da questão que é o quê? O valor ao estoque, aqui ó, o valor atribuído ao estoque das mercadorias adquirida foi de. Então, o que ela quer? Ela quer o valor atribuído ao estoque das mercadorias adquiridas. Então, é isso que ela quer. Então, você já vai começar a analisar a questão nesse viés aqui e pegando apenas os dados que são importantes para você, porque também a FCC, em muitas questões, ela coloca uma série de dados que é para te enganar, dados que não tem nada a ver, dados que você não utiliza na questão. Então, fazendo esse recorte aqui, você já vai cirurgicamente na questão pegando o que é importante para você. Então, vamos analisar a questão já conhecendo o que a banca quer. Ela quer o valor atribuído ao estoque. Então, vamos lá, relendo. A CIA tal comprou à vista mercadorias no valor de 280, obtendo um desconto de isso daqui em função do volume. Então, para já, o nosso CPC 16 falava o quê? Que descontos devem ser considerados no custo de aquisição de estoque? Com certeza. Então, nós já vamos começar a trabalhar isso daqui. Era 280 e ela teve 14 mil de desconto, tá? Estou simplificando aqui porque são números redondos. Então, vamos já resolver isso daqui. Ficamos aqui ó, com 6, aqui 6, 266, tá? 266 mil é o custo do nosso estoque até o momento. Vamos ver o que tem mais pela frente. Adicionalmente, incorreu nos seguintes gastos que foram pagos à parte. Então, é além desse 266 aqui. Vamos lá. Imposto de importação no valor de 20 mil. Imposto de importação entra no custo do estoque? Entra. Por quê? Porque ele não é um imposto recuperável, mas, para além disso, o CPC 16 cita expressamente que imposto de importação é atribuível ao custo do estoque. Então, nós vamos considerar. Então, aqui a gente tem que colocar mais 20 mil. Tá? Mais 20 mil depois de importação. Vamos lá. Gasto com transporte das mercadorias até a empresa. Pessoal, frete. Frete entra? Conforme o nosso CPC, entra. Mais 8 mil. Vamos lá. Gastos com seguros para transporte das mercadorias até a empresa. Seguro entra? Seguro entra. Então, mais 3 mil. IPI não recuperável no valor de 6 mil. Pessoal, IPI, veja bem, não recuperável. Você, nesse caso,
nem precisava saber especificamente do IPI que ele não é recuperável. A questão já falou, já foi boazinha. Não recuperável. Um imposto não recuperável entra no custo de estoque? Entra. Então, mais 6 mil do custo de estoque. E aqui vem ICMS recuperável no valor de 9 mil. Agora fala para mim. O imposto recuperável entra no custo de estoque? Tô esperando. Não. Espero que você tenha falado não, pelo amor de Deus. Não, gente, não. Recuperável, que é esse aqui que a gente tá falando agora, não entra de jeito nenhum, tá? Pelo amor de Deus. Mas o ponto positivo é que quando é recuperável, a nossa FCC avisa, igual aqui, ela avisou, ó, recuperável. Então ela tá te dando um sinal, ei meu filho, é recuperável, meu filho. Então, se é recuperável, tu vai colocar no custo de estoque? Não, não vai entrar, beleza? Então agora é só somar essa bagaceira toda aqui. Ela quer o valor atribuível, beleza, soma aqui, ó. Soma aqui, ó. Eu gosto de somar por partes assim que facilita o nosso, né, evita erro de cálculo, porque erro de cálculo numa prova da FCC que tem muito cálculo pode ser desastroso, né? Pode acabar com a sua vida. Então aqui vai ficar 266, mais aqui vai dar 37, mais 37. 37, beleza, então qual que é o valor? Aqui vai dar 3, aqui vai dar 13, na verdade, né? Vem 1, aqui vai dar 0, vem 1, 303, o nosso gabarito é 303 mil reais. Gente, tá tranquilo, gente? Aqui, ó, vamos aqui, ó, 303 mil reais. Eu tinha um professor que falava, bateu com o gabarito, a gente tá graças a Deus, tá? Então, graças a Deus bateu tudo aqui. Vocês tá tranquilo, gente? Vocês estão tão tranquilos, estão seguros? Vamos só reexplicar tudo aqui, por que que entra, por que que não entra. O valor da venda era 280 mil, a empresa teve um desconto de 14 mil, então esse 14 mil, conforme o CPC, deve ser abatido disso, deve ser considerado. O imposto de importação de 20 mil, o CPC cita expressamente que o imposto de importação integra o custo do estoque, então ele deve ser somado ao custo. Gasto com transporte entra, gasto com seguro entra, o imposto não recuperável entra, o imposto recuperável não entra no custo do nosso estoque. Nosso gabarito, então, 303 mil. Agora vamos continuar. Gente, eu vou tomar uma água, que eu tô falando igual um coisa aqui. Aí fica um pouco difícil, né? Pronto. Rapaz, a outra já veio com a resposta. Volta, moço. Já veio com a resposta, mas não tem problema, porque a gente vai resolver do mesmo jeito isso aqui. Erros de formatações acontecem. Vamos lá. A CIA Águas Marítimas adquiriu um estoque de mercadorias para... Você vai ler... Olha o tamanho desse parágrafo. Você vai ler isso tudo. Você vai perder isso tudo para ficar lendo coisa que de repente tu nem precisaria. Não, pelo amor de Deus, vamos no comando. Aqui, ó. Com base... Aqui, ó. Marquei. Com base nessas informações, os valores líquidos reconhecidos pela CIA Águas Marítimas na DRE, tal. Foram estoque tal, fornecedores a pagar, despesa com frete, impairment, estoque, fornecedores a pagar, despesa com impairment. Gente, aqui veja bem como o conhecimento da contabilidade ele é cumulativo. Lembra na primeira aula o que eu trabalhei com vocês dos lançamentos? Aqui nós já temos alternativas, ó, trazendo lançamentos. Lançamentos. Entendeu? Então, o conhecimento da contabilidade é sempre cumulativo e porque é muito importante, então, que façamos todas as etapas e todas elas bem feitas, ok? Vamos retomar a nossa questão, já tendo uma ideia aqui melhor do que ela quer. A CIA Águas Marítimas adquiriu um estoque de mercadorias para revenda no valor de 500 mil. Então já vamos ir fazendo as contas aqui, ó. 500 mil. A compra foi realizada no dia tal, o prazo para pagamento foi de 300 dias e sabe-se que o preço das mercadorias seria 453 se a compra fosse efetuada à vista. Paramos a leitura aqui. O que eu disse para vocês no início, quando nós temos um valor à vista, um valor a prazo, esse valor aqui é a prazo para pagar em 300 dias e um valor à vista. Qual que é o valor que a gente vai tomar? É o 500 mil? Não é mais o 500 mil. Se o valor à vista era outro, a gente vai pegar o valor à vista. O valor à vista era 453. Mas, Lucas, para onde vai a diferença? A diferença será apropriada como despesa financeira mês a mês,
conforme o regime de competência. Mas isso não é aula para hoje. O que importa para a gente é custo de estoque. Custo de estoque, valor à vista. 453 é o valor de partida. Vamos continuar então. A CIA Águas Marítimas pagou adicionalmente 7.000 referente a frete e seguro para a retirada. Galera, frete e seguro entra? Entra. Então aqui nós já podemos somar 7.000 ao custo do nosso estoque, tá? A CIA possui um estudo estatístico confiável e auditado por empresa independente e avalia por esse modelo que as perdas de estoque avalia por esse modelo que as perdas de estoque em função do seu processo de armazenagem e distribuição representa 2% do total. Lembra naquela questão do custo histórico ou valor realizável líquido dos dois o menor? Ou custo de aquisição? Pessoal, custo de aquisição é sinônimo de custo histórico, tá? Às vezes vocês vão ver professores ou questões falando custo de aquisição, às vezes custo histórico é a mesma coisa. Lembra que o CPC traz o seguinte, que é o custo de aquisição ou valor realizável líquido dos dois o menor? A questão já está me trazendo quanto que o negócio vai desvalorizar. Ela tem um estudo dizendo que a desvalorização é de 2%. É de 2%. Então aqui é como se basicamente, aqui nós já temos 460 mil, tá? Somando o 453 com 7.000. E a própria empresa já fez um estudo que isso daqui será desvalorizado em 2%. Isso daqui, na essência, quer dizer que o valor realizável líquido vai ser 2% menor do que isso daqui. Entendeu? Então, essa desvalorização a empresa já apurou. Então, o que a gente tem que fazer? Ela já deu até o número, já deu até a porcentagem, pelo menos. Então, a desvalorização, no caso aqui, 2% de 460, eu, no caso aqui, pegaria 1%, multiplicaria por 2, 1%, 4.600 vezes 2, 9.200. Então, aqui, ó, menos uma desvalorização de 9.200. Tá? Peraí que botei um zerinho a mais nessa bagaceira aqui. Pronto. Menos 9.200. Agora vamos tirar isso daqui. Aqui, ó, beleza. Aqui vai ficar 3. Aqui vai ficar 15. E aqui vai ficar 10. Então aqui nós temos 8, 0, 0. 15 aqui vai dar 4. E aqui vai dar 3. Tá? Pera aí, tchu. Ó, eu fiz a conta errada aqui. Vou colocar aqui porque eu coloquei o coisa pra lá. Tirei 92 mil. Na verdade é isso daqui, ó. Menos 1.200. Gente, questão FCC é isso. É conta, tem uma continha errada. Tem que fazer muito bem, senão te derruba, tá? Então vamos agora sim fazer aqui. Aqui vai ficar 1. Aqui vai ficar 5. Aqui vai ficar 9, aqui vai ficar 10, então aqui vai ser 8, completa com 0, 0 e 5. Pronto. Nós temos aqui, e aqui o 4 desce, que o 4 não foi alterado. Vocês entenderam? Nós calculamos o custo do nosso estoque, vamos retomar. Nós calculamos o custo do nosso estoque, pegando o valor pago à vista, que é esse daqui, já somando com o frete mais seguro, que é 7.000, já tirando os 2% que a própria banca já trouxe para a gente, que seria a desvalorização. Então, nós temos o quê? Nós temos aqui que o valor do estoque é realmente esse daqui, ó, que é da questão correta. Nós já apuramos. Esse 9.200, o que eu disse para vocês, ele vira o quê? Ele vira despesa. E essa questão já trouxe aqui, ó, impairment de 9.200. Se a gente for muito crítico, esse conceito aqui de impairment está errado. Porque o CPC, que trata de redução a valor recuperável, dispõe que estoques não se submetem à redução a valor recuperável. Então aqui o termo, sendo muito correto, mais sábio do que o examinador, não era isso daqui. Não era impairment porque não cabe. Contudo, é o que tem aqui. Nós temos que registrar isso, os 9.200. Tem outra questão com 9.200? Aqui não tem, aqui não tem, aqui não tem. Só essa aqui que tem. Então, gente,
a gente vai para a mais correta. Mesmo que ela não seja 100% correta, é a mais correta dentre as opções que a gente tem. Então, ok. Resolver prova às vezes é isso. Às vezes, gente, às vezes a gente sabe mais que o examinador. Mas você vai querer discutir. Eu vou marcar a aqui e depois eu vou fazer recurso, né? Não. Marca um negócio que você sabe que o examinador quer. Marca isso e deixa o povo com problema para lá. Garante desde aqui. Não deixa para brigar no recurso, não. Tá? E agora temos outros valores aqui, o valor de fornecedores a pagar. E isso daqui é uma coisa muito interessante que eu quero trabalhar com vocês. Nós temos aqui que o valor à vista, já vou trazer para valores menos multiplicados por 1.000, o valor da mercadoria seria 500, contudo, o valor que seria pago caso fosse à vista, 453. Aí, esse ponto aqui, ó, de fornecedores a pagar, podia gerar uma polêmica. Eu falo assim, Lucas, mas eu não tenho que pagar, não é 500. Por que, que a resposta correta aqui é 453? Gente, simples. Isso daqui, na essência, nós temos uma operação de crédito. Isso daqui, na essência, nós temos quase que com um empréstimo. Perceba que a empresa comprou a mercadoria para pagar em 300 dias. O valor acordado é de 500 mil. O valor, caso fosse à vista, é de 453. A empresa pode, no outro dia, chegar lá, não, eu tô com o dinheiro aqui, toma, pum, e pagar? Pode. E caso ela faça isso, qual vai ser o valor? 453. Então, essa diferença aqui, ó, a diferença de 500 para 453, será apropriada como despesa financeira no decorrer do tempo, conforme o regime de competência, e igualzinho acontece no caso dos empréstimos. Então, é por isso que, nesse momento aqui, olha, a conta de fornecedores a pagar vai ter o valor de 453. Porque essa despesa financeira entre esses valores aqui ainda não transcorreu. Ok? Para ser bem específico, lá no passivo, a gente vai ter assim. A gente vai ter a conta de fornecedores a pagar. Fornecedores a pagar. Até com os 500. Rapaz, até com os 500. Contudo, aqui embaixo nós teremos uma continha redutora. A famosa continha retificadora que a gente já está trabalhando nessa ideia. E essa continha retificadora é o quê? Ela é uma despesa financeira a transcorrer. Despesa financeira a transcorrer. A transcorrer. E essa continha redutora, ela faz o quê? Como nós já trabalhamos exaustivamente, por favor, saibam, ela reduz esse valor. Então, ela vai reduzir esse valor de 500 aqui, ela vai reduzir esse valor em 47 mil para ficar aqui embaixo com o valor líquido de 453. De 453. Então, é por isso que, na verdade, a conta fornecedores a pagar não vai estar com o valor cheio de 500, mas sim com o valor de 453, por causa dessa despesa financeira a transcorrer, que será apropriada durante o prazo de vigência, durante o prazo para pagamento, conforme o regime de competência. Mesmo tratamento que é dado aos empréstimos. Ok? Galera, agora vamos à questão 3. O negócio tá esquentando, o negócio tá ficando bom. Vocês estão animados? Eu tô doido aqui, ó. Tô doido. Vamos lá. Vamos acostumando, tá? Vamos acostumando. A empresa estocar. Gente, aqui, ó, um textão enorme. Tu vai perder tempo? Assim. Vai pro comando. Qual que é o comando? O custo das mercadorias adquiridas foi em reais. Beleza. Ela quer a nossa banquinha linda, maravilhosa do coração, que é o custo das mercadorias adquiridas. Então a gente já vai resolver a questão procurando isso. Cão farejador. Vamos voltar. A empresa de estocagem comprou à vista mercadorias para revenda no valor de 100 mil. Já vamos registrando aqui, gente. 100 mil.
Vou trabalhar com valores de casas menores. Gente, isso aqui que eu faço economiza muito tempo de vocês. Quer ver? Bate o olho na questão. É tudo na casa dos milhares, redondo. Veja bem, aqui nós temos 100 mil, 15 mil, 10 mil, 15 mil. Cara, reduz para 100, divide por 1000, que aí você já tem. É claro que depois tem que ter o controle disso, mas aí você economiza tempo. Você não fica aqui a 100 mil. Não, bota 100. Tu vê que é tudo assim. Reduz que tu ganha tempo. Tá vendo? Ganha tempo. Vamos lá. Vista 100 mil. Com desconto de 15. Já vimos que o desconto tem que ser considerado. Então a gente já tira o raio dos 15. Em função do volume, ok. Adicionalmente, correu em outros gastos. Então aqui até agora nós temos 85. Ó. Adicionalmente, vamos ver o que deu. Imposto de importação. Já vimos que imposto de importação entra no custo de estoque? Sim. Ele vem expresso no CPC, inclusive. 10 mil. Então aqui no nosso caso, mais 10. Gastos com armazenagem para que a mercadoria chegue até a empresa no valor de 15 mil. Gente, é aquele pontinho que eu trabalhei com vocês. Veja bem, gastos com armazenagem para que a mercadoria chegue à empresa. Na essência, esse gasto é o quê? É o frete. Ele faz parte do processo do frete. Então, esse gasto vai entrar? Sim. A FCC, vasculhando aqui as questões, eu não vi ela fazer uma pegadinha maldosa igual a FGV faz. A FGV, por vezes, coloca esse custo de armazenagem, mas a armazenagem lá na empresa, depois que o estoque já estava à disposição da empresa, no lugar que deveria estar, como o gasto que a empresa mantinha, o gasto que a empresa tinha para manter aquele estoque. Né? Talvez refrigeração, não sei. Nesse caso específico, entraria? Não, porque não é um custo necessário para para colocar o estoque na posição que ele deveria estar lá no local da empresa. É um gasto depois desse momento. Se é um gasto depois desse momento, entra no custo do estoque? Não. Nesse caso específico, seria despesa, tratado como despesa. Eu não vi a FCC fazer essa pegadinha do malandro dessa forma, mas a FGV faz. Se a FGV faz, o examinador da FCC pode se inspirar na FGV? Pode. Então, pensem, tá? Então vamos aqui, ó. Vou até fazer um esquema aqui, gente, que eu morro de medo de vocês caírem nessa pegadinha aqui, ó. Vamos aqui, ó. Armazenagem. Armazenagem. Gente, a letra do prof não é muito bonita, tá? Mas eu já falei para vocês que eu não sou desenhista, então vai dar tudo certo. Nós temos dois momentos. A primeira armazenagem é essa armazenagem aqui que a nossa questão trouxe. Armazenagem aqui, ó, para que a mercadoria chegue até a empresa. Então é a armazenagem aqui, ó, para que a mercadoria chegue à empresa. Isso daqui entra no custo dos estoques? A resposta é sim. Agora vamos uma outra armazenagem. A armazenagem depois que a mercadoria já havia chegado à empresa. Esse daqui, sei lá, é um armário, é um freezer, alguma coisa de armazenamento contínuo que a empresa deveria ter para continuar com aquele estoque lá. Isso daqui entra no custo do estoque? Não. Ok. Informação feita. Voltemos à nossa questão. Então vamos lá. Gasto com armazenagem para que a mercadoria chegue. Vai entrar? Vai. Então é aqui mais 15. Gasto com transporte das mercadorias até a empresa. 5 mil. Vai entrar? Vai. IPI não recuperável. Olha como é que ela é boazinha.
Ela já fala, não recuperável. Se é um imposto não recuperável, vai entrar? Vai. 4 mil. ICMS recuperável. Boazinha de novo. Entendeu? Bom, o ICMS a gente já falou que ele é recuperável, etc. Mas você nem precisava saber, porque ela já te falou que, ó, recuperável. Agora a pergunta, um imposto recuperável entra no custo do estoque? Não. Tá bom? Por favor, que tenha sido essa a resposta, tá? Gastos com seguro para transporte de mercadorias até a empresa no valor de 3 mil. Vai entrar? Gastos com seguro? Vai entrar. Então pronto, agora é só somar essa bagaceira toda aqui, ó. Aqui nós temos 12. Aqui nós temos 12. Aqui nós temos 25. Então, nós temos aqui 85 mais 25. Isso daqui, já dá 110. 110 mais os 12 que ficou aqui. 122 mil. Gabarito da nossa questão. 122 mil, letra D. Pronto. Como dizia meu professor, quando bate com o gabarito, graças a Deus, né? Mas o importante é bater o gabarito na sua prova. Gente, olha aqui. Essa questão deu um trabalho, inclusive para botar no PowerPoint. Eu tive que botar no PowerPoint vazio, com nada só para ela. E mesmo assim, ela ocupa 2 slides. Para vocês terem noção do tamanho da questão, das questões da FCC, e por que é muito importante para você ter agilidade, desenvolver um método ágil para resolver essas questões. É claro que eu vou passando tudo aqui para você, mas o importante é você praticar para, entendeu? Tu ficar um foguete aqui. Porque olha isso aqui. Isso aqui é uma questão. Às vezes tu vê uma prova aqui com 100 questões, olha o tamanho de uma questão. E olha o tanto de tranqueira que ela trouxe aqui, um tanto de valor. Você vai precisar disso tudo? Com certeza não. Porque ela faz isso, ela traz 1000 valores para te confundir. Porque uma pessoa que não sabe o que está fazendo vai ficar perdida. Mas vocês não são essas pessoas, tá bom? Vocês sabem muito bem o que estão fazendo. Então vocês já vão lá pro comando, ó, antes de ler essa tranqueira toda, vai pro comando ver o que ela quer. Considerando as informações apresentadas anteriormente, o custo da mercadoria vendida, CMV, e o resultado bruto com vendas são respectivamente em reais, ok? Vamos voltar aqui e vamos apurar. Vamos começar? A gente vai descobrir primeiro o CMV, depois a gente vai chegar no resultado bruto com as mercadorias. Vamos lá. A empresa compra e vende adquiriu mercadorias para revenda com os seguintes, blá blá blá. Pagamento ao fornecedor da mercadoria, gente, olha o valor, cara, 862.500. Isso aqui vai dar conta, E olha que canseira, 5%, rapaz do céu. Vai dar conta, vai ser 1000 minutos aqui, mas a gente vai resolver, tá? Vamos lá, pagamento ao fornecedor. Gente, detalhe, espere isso aqui para sua prova. Isso aqui vai cair na sua prova. Você tem que ser bom de fazer contas, tem que pegar o hábito, tá? Pagamento ao fornecedor das mercadorias, 862.500. Valor do frete para transporte das mercadorias até a empresa, isso daqui. Que foram pagos após 30 dias da data da compra. Pagamento de seguro, então vamos lá, o valor é isso aqui, o valor do frete a gente sabe que entra. Vamos continuar a análise. Pagamento de seguro para transporte das mercadorias, o seguro a gente já sabe que entra também, então vamos lá. Nos diversos valores pagos ou a pagar para dispor das mercadorias, estavam incluídos tributos recuperáveis, que totalizavam 67.500, e tributos não recuperáveis, que totalizavam 48 mil. Veja bem a redação desse item. Dos diversos valores pagos ou a pagar, estavam incluídos. Então, no fim das contas, o que ela está falando? Ela está falando que esses dois valores de tributos recuperáveis e não recuperáveis estão nesse bolo aqui, ó, do 862.500. Está aí. Então, se está tudo aí, a gente tem que tirar alguma coisa. Porque o recuperável não entra no custo. O recuperável não entra no custo, o não recuperável entra. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Nós temos que tirar os impostos recuperáveis desse bolo. Então, já vamos fazer uma conta aqui, ó. Que é 862.500 menos o quê? O que a gente precisa tirar? A gente precisa tirar os tributos recuperáveis
que totalizavam 67.500. Então já temos que colocar aqui menos 67.500. Então aqui vai ficar 0, 0, 0. Aqui não vai, aqui já vai ter que pegar daqui, ó. Aqui vai ficar 7, aqui vai ficar 15 e aqui vai ficar 12. 12. Aqui 12 menos 7, nós temos 5. 15 menos 6, nós temos 9 e 7. 795 mil. Tirando os tributos recuperáveis, tá? Deixa eu ver se a gente vai ter que ajustar aqui a valor presente. Não, por hora para o CMV não. Então já vamos calcular aqui as outras coisas. Vou ir calculando aqui porque a gente já vai ficar... Vou trazer para cá porque a gente já vai precisar de espaço. Então aqui, nesse momento, tirando apenas os tributos recuperáveis, nós temos 795 mil. Então eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui. 795 mil. Para calcular o custo desse estoque, nós temos que adicionar mais o quê? Nós temos que adicionar o valor do frete, nessa linha aqui, valor do frete das mercadorias de 40.500. Então, a gente já adiciona aqui mais 40.500. Continuemos aqui. Outro valor que a gente marcou aqui que tem que adicionar é na linha de baixo. Pagamento de seguros para transporte de mercadorias até a empresa, 60 mil. Então aqui, ó, já tem que adicionar 60 mil. Pronto. Que mais? Os tributos não recuperáveis nós não vamos mexer. Afinal de contas, eles já integravam aquele valor e deviam realmente estar lá. A empresa obteve durante o ano, isso aqui de abatimento é uma dedução da receita, né? Conforme nós vimos, é uma dedução da receita bruta. Sabe-se que o estoque inicial de mercadorias era disso daqui e que no final do período o saldo apresentado era disso daqui. O preço da venda de mercadoria. Então, vamos lá. Adicionalmente, a empresa incorreu nos seguintes gastos relacionados à venda efetuada. Isso daqui, por hora, não nos importa. A gente quer pegar primeiro o CMV. Então, o CMV, nós pegamos isso aqui, já colocamos frete, já colocamos seguro. Ok. E aqui, pessoal, veja bem. Nesse item aqui, olha a complexidade da questão. Sabe-se que o estoque inicial era de 300 e que no final do período o saldo apresentado era de 225 mil. Quer dizer que, além disso daqui, já tinha um estoque lá na empresa. Então, no fim das contas, isso daqui é uma compra adicional que ela está fazendo. Né? Isso daqui é uma compra adicional que ela está fazendo. Então, vamos apurar o custo desse estoque aqui. O custo desse estoque aqui. Vamos somar isso aqui tudo. Aqui nós temos 5. Aqui nós temos 5. 9 mais 4, 13. Mais 6, 19. 19, vai 1, 8. 895.500. 895.500. E agora a gente vai ter que fazer um razonetezinho aqui, porque tinha estoque inicial e final de estoque. Tinha saldo inicial e final de estoque. Então aqui o saldo... Gente, é tanta coisa, né? Vamos lá. O saldo, vou colocar aqui do lado, ó, inicial. O saldo inicial do estoque no período era de quê? Era de 300 mil. Saldo inicial, 300 mil reais. E aí ela fez outra compra. Essa compra aqui, ó, é que ela fez agora. Então entrou aqui, ó, mais 895.500. 9, deixa eu botar aqui mais diferente do 5 para vocês não confundirem. 895.500. 895.500. E o saldo final foi de 225. 225. Olha o trabalho que ela fez. Ela te falou que teve um saldo inicial, te falou que teve essa compra e teve o saldo final. Nós vamos ter que apurar o que saiu. Como que a gente apura o que saiu? Nós vamos pegar
é essa compra aqui que nós temos, que nós já apuramos o valor dessa compra, R$ 895.500. Vamos somar com os 300 mil. Lucas, mas por que você está somando? Simples, pessoal, porque esse 300 mil já estava em estoque antes da compra. Então, nós precisamos saber o valor, o montante total que esse estoque chegou. Então, aqui, nós temos, ó, aqui vai ficar assim, 8 mais 3, 11. Então, nós temos um total de estoque aqui de 1.995.500. A linda FCC fazendo a gente trabalhar com a casa dos milhões na questão. 1 milhão, papapá. E o estoque final, Lucas? Veja bem, se o meu estoque chegou a isso daqui, 1 milhão e tal, e no final estava isso daqui, para onde foi a diferença? Foi vendida. Essa diferença daqui foi vendida. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar esse 1.195.500 reais menos a quantidade que ficou para a gente descobrir o que foi vendido, né? Que é o custo da mercadoria vendida. Menos 225.00. Vamos lá? 005. Aqui vai dar 0. Aqui vai ficar 9 menos 2, 7. E 11 menos 2 vai dar 9. Então, após fazermos esses 957 milhões de cálculos, chegamos a 970.500. E esse deveria ser o nosso MV. Deveria, pessoal, deveria. Gente, olha a maldade da banca. Tem um item específico aqui, o que ela diz. A empresa, vou marcar um asterisco aqui, ó. A empresa obteve, durante o ano, abatimento sobre as compras efetuadas no valor de 90 mil. Lembra aqui que eu tinha marcado? Esse valor aqui de 90 mil. Lembra do que nós conversamos a respeito de abatimentos? Abatimentos é quando tem chegou a mercadoria deu algum probleminha, o fornecedor me ofereceu um abatimento para que eu não devolvesse a mercadoria. E isso daqui deve ser considerado no nosso cálculo. Se teve um abatimento, pessoal, a empresa não precisou pagar esses 90 mil. Então, devemos pegar esse valor aqui e subtrair os 90 mil de abatimento que a empresa recebeu posteriormente. Chegamos, então, quer ver? 500, aqui vai dar 500, aqui vai ficar 0, e aqui vai ficar, tchururu, 88. Então, aqui sim tem o nosso gabarito do CMV, o nosso custo da mercadoria vendida. Então, é 880.500. Tem alguma alternativa com isso? Tem 3 aqui, ó. Então, até o momento, a gente descarta uma aqui, ó. A gente descarta uma. Mas, se tivesse uma alternativa com isso aqui, ó, já pegava uma galera. A galera já caía nisso aqui. Então, beleza. Agora vamos continuar. Agora nós precisamos apurar o quê? Nós precisamos apurar o resultado bruto com as nossas vendas, que é o que eu já falei para vocês. Como nós vamos fazer? Nós vamos pegar a receita bruta da nossa venda, tirar possíveis abatimentos na nossa venda, tirar descontos, tirar impostos, tirar tudo e tirar o CMV. Então vamos ver aqui o que ela fala. Aqui, ó. A parte da venda começa a partir daqui, ó. O preço de venda das mercadorias foi de 1.305.000. Novamente, a FCC com contas na casa dos milhões. Gente, haverá esse tipo de contas na sua prova. Se você tem dificuldade com contas tão grandes e tão complexas, treine. O segredo é treinamento. Resolver várias questões. Questões de matemática financeira ajudam nisso daqui. Redução a valor presente, cálculo de taxa, etc. Então, se você tem muita dificuldade nessa parte, tá? Dá uma... Como é que eu posso dizer? É vantajoso... vantajoso não é a palavra, mas é ideal, tá? É útil para você que você aperfeiçoe um pouquinho a matemática. Porque você está vendo aqui, ó, olha o tamanho da questão de contabilidade, deve ser matemática também, né? Então vamos lá.
O preço das mercadorias vendidas foi de 1.305.000. A empresa concedeu um desconto de 5% em função do volume. E olha aqui que sacanagem, cara. Ela já dá um trem de 1 milhão e tal, e tu tem que tirar menos 5% ainda. Menos 5%. Sabe como eu, Lucas, faria isso daqui? Vamos lá. O valor aqui, ó, vamos lá, é de 1.305.000, tá? Como eu, Lucas, faria? Cara, eu ia pegar, não é de 5%? Então eu ia fazer 1% multiplicado por 5. 1%, aqui nesse caso, a gente tira o quê? A gente tem que cortar 2 zeros para chegar no 1%. Então aqui nós temos um valor de, cortando 2 zeros, fica 1.3050. R$13.050. Agora, isso daqui multiplicado por 5 é uma conta um pouquinho mais fácil de fazer. Já fazendo aqui de cabeça, vai dar 65.000, 5 vezes... Aqui vai dar 250. Pronto. Esse aqui é o valor do nosso desconto, que corresponde a 5% desse valor de 1.305.000. Então, vamos tirar aqui, ó, isso daqui menos 65, 250, né? Isso daqui, 65.250 já é o desconto que nós teremos que deduzir. Contudo, veja bem, aqui na sequência, a questão já traz para a gente tributos incidentes sobre as vendas. Incidentes sobre as vendas totalizaram o valor de 129.750. Nem para ser um valor redondo, essa é a nossa banca, tá? Então, pessoal, nós já temos que tirar aqui, ó, 129.750 menos 129.000, pontinho, errei, 750, tá? Nisso tudo aqui, deixa eu tirar, nisso tudo aqui nós teremos o seguinte valor, aqui, isso aqui dá 0 também, já trazendo para cá, ai que bom, vai dar um pouquinho mais simples. Pronto. Subtraindo aqui essa tranqueira toda, nós temos 1.110.000. 1.110.000. 1.110.000, lembra daquela estrutura que nós fizemos? Esse 1.110.000 aqui representa o quê? Representa a receita líquida de vendas, tá? Nós pegamos aqui a receita bruta, nós tiramos o desconto e nós tiramos os impostos incidentes sobre essa venda em específico. E obtivemos aqui o valor de 1.110.000. E agora, para nós acharmos o que falta, que é o valor do nosso resultado com a mercadoria, a gente vai pegar a receita líquida de vendas menos o nosso CMV. Então, nós temos uma receita líquida de venda aqui de 1 milhão... Eu vou voltar, que eu até esqueci, cara. 1.110.000. É tanto valor. 1.110.000. Menos o nosso CMV, né? Que dá 880 e 500. Então, após fazer essa conta, quanto é que vai dar aqui? Vamos fazer aqui passo a passo para vocês. Para vocês verem, vai dar um trabalhinho, mas vamos lá. 0, aqui vai ficar 10, aqui vai ficar 10, não 10 sim, aqui vai ficar 10, aqui vai ficar 10, aqui vai ficar 9 e aqui vai ficar 10. Vocês resolvem desse jeito também, gente, porque o meu é assim. Aqui vai ficar 9, aqui 10 menos 8, 2, 10 menos 8, 2. Pronto. 2, 2, 9 e 500. Tem essa resposta aqui, graças a Deus. Tem essa resposta aqui. Gabarito da questão, letra B. Gente, isso é FCC. Vocês viram que para resolver a questão, ela misturou conhecimento de estoque com um pouquinho ali de DRE, trabalhando essa questão aqui do resultado com mercadorias, entendeu? Então, a FCC é uma banca que mistura diversos conceitos e, sobretudo, mistura muitos valores. Valores na casa de milhões, para você calcular porcentagens com milhões, somar e subtrair com milhões. Então, matemática tem que estar na ponta do teu lápis aí, tá? E agilidade, lembrando que a prova FCC é muito grande. Muito, 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 muito grande.
A depender do teu tempo, a depender do teu nível, uma questão deste tamanho aqui, é claro, eu resolvi bem devagar, porque eu fui explicando para vocês passo a passo, ainda por cima repetidas vezes cada item. Contudo, isso aqui é uma questão, cara, talvez 10 minutos para resolver isso daqui, não sei. Então, a depender do teu tempo, a depender do teu nível, pode ser uma questão que pode ser deixada um pouquinho para depois. Cara, vai para as outras. Porque isso daqui, cara, talvez uma questão de 8, 10 minutos. Uma questão que é uma questão tipo 3 em 1 aqui, minimamente 2 em 1, tá? Nós temos aqui o nosso gabarito e é isso que a FCC coloca para vocês. Deixa eu só retomar aqui, só para a gente passar uma última vez sobre receita bruta do nosso cálculo de resultado com mercadorias. Receita bruta e vem as deduções. Você vai tirar devolução sobre venda, cancelamento, descontos condicionais, abatimentos concedidos e impostos, ajuste ao valor presente, normalmente a nossa banca não cobra. Vem a receita líquida, custo da mercadoria vendida e depois vem o lucro bruto. E foi exatamente isso o que nós fizemos nessa questão gigantesca da nossa banca que acabamos de resolver. Tá? Ela até misturou contabilidade de custos aqui, viu, pessoal? Porque esse negócio aqui de apurar, ó, estoque inicial, mais as entradas, mais final, isso aqui é mais custos. Então a nossa banca é interdisciplinar e nós vamos amarrando isso daqui aos pouquinhos. Tá bom? Então vamos agora passar a nossa nova questão, nossa questão 5. Ela diz o seguinte: a CIA Açúcar e Sal adquiriu produtos para serem utilizados no processo industrial. Gente, olha o tamanho do parágrafo. Vai ler? Não, vamos ver o que ele quer? Vai lá, que lá para baixo, ó. Na aquisição dos produtos, a CIA Açúcar e Sal efetuou nas contas de caixa e estoque os seguintes lançamentos. Veja bem, débito, crédito, débito, crédito. Gente, misturando nosso conteúdo de estoque com débito e crédito dos conteúdos iniciais. Tá vendo como é importante? Então tá, ela vai querer saber o que debita, o que acredita. Então a gente vai fazer a análise da questão voltada a isso. Vamos lá. A CIA adquiriu produtos a serem industrializados. Tá. Os produtos foram adquiridos à vista pelo valor de 120 mil. No valor pago pelos produtos estavam inclusos tributos recuperáveis disso daqui. Então veja bem. No valor pago pelos tributos estavam inclusos tributos recuperáveis no valor de 25 mil. Então o que nós temos que fazer, se eles estavam inclusos lá, como eles não integram o custo do nosso estoque, a gente tem que tirar. Então aqui é uma operação para já, aqui, ó, 120 mil menos 25. Dos recuperáveis, ficamos aqui com 95. 95 por hora do custo do nosso estoque. Tá. Bora continuar. Tributos não recuperáveis, 15 mil, isso daí fica porque ele realmente deve estar lá. Na mesma data, a CIA pagou um frete. Vamos lá, mais custo de estoque aqui, ó. Então a gente tem 95, mais o quê? Mais o frete no valor de 8 mil para transporte dos produtos até a empresa. Na aquisição dos produtos, a CIA efetuou nas seguintes contas os lançamentos aqui. Na compra dos produtos, o que ela fez? Obrigatoriamente, ela tem que fazer um débito em estoque. Qual que vai ser o débito em estoque? O débito em estoque vai ser o valor do estoque. O valor do estoque é isso daqui. É 95 mais 8 e vai dar 103. Então, nós já vamos ali, ó, um cãozinho farejador, o débito na conta de estoque de 103. Qualquer coisa que esteja diferente disso está errado. Débito na conta de estoque de 80? Não. Débito na conta de estoque de 95? Não. Débito em estoque e crédito em caixa, ambos desse valor? Não. Débito em estoque... Não. Aqui, ó. Só de calcular o custo do estoque, a gente já resolveu a questão. Gabarito, letra E. Vamos passar aqui para conferir. Realmente o gabarito da letra E. Mas vamos apurar. Vamos supor que a banca não fosse tão boazinha assim e que nós tivéssemos que dar uma olhada nas outras coisas para a gente certificar do gabarito. O restante da nossa alternativa fala assim: crédito em caixa no valor de 128 mil. Sim. O crédito em caixa no valor de 128 mil, lembrando que o crédito no caixa tira do caixa, é sinal que ela está fazendo um pagamento. E qual que é o pagamento? O pagamento efetuado é justamente o 120,
com mais os 8 mil, totalizando 128 mil retirados, ou seja, creditados da nossa conta caixa. Gente, FCC é isso, tá? FCC são questões grandes, são questões complexas, são questões que envolvem cálculos, questões que tu tem que ter um macete ali. Essa aula é uma aula densa, uma aula com muito conteúdo, principalmente aquela questão enorme lá que a gente passou. Então, se você não fez aquele esquema que normalmente eu recomendo de pausar, resolver primeiro para depois, como é que fala? Para depois você ver a minha resolução. Eu vou deixar aqui nesse vídeo esse PDF, tá? O PowerPoint transformado em PDF. Resolva essas questões. O seu dever de casa é resolver essas questões por conta própria. Se você não resolveu agora, resolva essas questões por conta própria. E mesmo se você resolveu agora, depois, dê um tempinho, depois resolva por conta própria. Porque esse conteúdo precisa ir aos poucos entrando na cabeça de vocês. E como a gente faz isso? Repetição. Repetição, repetição, repetição e treinamento. Beleza? No mais, é isso. É isso que eu preparei pra gente hoje. Pessoal, muito obrigado. Tá aqui o meu Instagram, Lucas de Paula FC. Fiquem à vontade para me seguir, mandar mensagem, fazer a pergunta que vocês quiserem lá. Então, beleza, pessoal. Obrigado. Até mais. Por hoje é só.